Olá, pessoal! Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para cada um de vocês que estão nos acompanhando. Então, aqui quem fala é a professora Márcia Cristina Gomes, do canal História em Retalhos, e na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos primeiros habitantes de Saul. Isso mesmo! Saul, gente, era uma ilha, né? E esses povos passaram a viver nessa região de uma dos continentes mais lindos que nós temos no nosso planeta, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais a respeito desses povos que viveram em Saul e vamos também fazer as comparações com relação à pré-história também do Brasil. Então, se você está chegando agora, ainda não conhece o nosso trabalho, ative o sininho das notificações, se inscreve no nosso canal e deixe o seu like, tá certo? Isso vai ajudar bastante os nossos trabalhos daqui para frente. Então, vamos pro vídeo. Então, pessoal, hoje nós vamos começar aí a nossa aula falando a respeito dos primeiros habitantes de Saul, tá? Então, já combinando com esse assunto, eu gosto muito de trazer personagens que vocês conheçam, né? Então nós vamos trazer aí um pouco da personagem, da história de Moana, né? Que ela também é inspirada em alguns trechos, em algumas histórias que fazem parte da cultura do povo que vive até hoje nessa região que nós vamos estar estudando, que no passado era chamado Saul, tá? Então, Moana, né, a história de Moana, a história de Maui, é inspirada também na cultura dos povos que vivem nessa região da Polinésia, nessa região da Oceania, tá certo? Bem, para a gente começar, é importante a gente lembrar que, né, a pré-história que nós estudamos, né, como ela se desenvolveu no restante do mundo, como ela se desenvolveu também aqui no Brasil, né, nessa fase que a gente chama de pré-história brasileira, ela acontece ao mesmo tempo também com outros povos e de outras regiões do mundo e também na mesma época. Então, quando a gente pensa em pré-história, nós temos a pré-história no Brasil, nós temos a pré-história na Europa, nós temos a pré-história no continente americano, temos a pré-história na Oceania, temos a pré-história em diversas outras partes do mundo e nós precisamos estar, né, atentos a perceber essas características, né? Então a pré-história ela não acontece só na Europa, não acontece só de uma maneira, né? E nem todos os povos vão se desenvolver também do mesmo jeito, né? Então cada povo tem seu tempo, tem suas tradições, tem as suas necessidades e vai se desenvolvendo de acordo com, né, os seus costumes. Por isso, gente, é importante, né, que a gente perceba que outras partes do mundo também vão ter, né, essa fase da pré-história. Então, tenho certeza aí de que vocês já estudaram aí em geografia, né, quais são os continentes que fazem parte, né, do nosso planeta Terra. E um desses continentes é a Oceania. Vocês já ouviram falar na Oceania? Então vamos prestar atenção aí para visualizar direitinho o mapa mundi que nós temos, né? Então a Oceania é um conjunto de várias ilhas, né? A maior ilha da Oceania é a Austrália, tá? E ao redor desta ilha, que é a maior, nós temos várias outras que fazem parte, né, dessa região que nós vamos estar estudando aí, da região que a gente chama de Saul, tá certo? Então essa região aí da Oceania, essa região da Austrália, era onde viviam os povos de Saul que nós vamos estar estudando hoje. Então, como nós, né, já falamos que essa região da Oceania ela é composta de várias ilhas, é importante sempre a gente fazer aí esse apanhado, prestando atenção, né, aos aspectos geográficos também, tá? Então nós temos, né, dentro dessa região da Oceania, três divisões, né? Então temos algumas ilhas que é chamada de Melanésia, temos outras ilhas aqui chamadas de Micronésia, que são ilhas
menores. Temos aí a região chamada de Polinésia, tá? E a Austrália, né, que fica aqui num trecho um pouco maior, é uma das ilhas, aliás, a maior ilha da Oceania. Ela está bem próxima aqui da região da Tasmania e da Nova Zelândia, assim como nós temos aqui a região da Indonésia, a região das Filipinas, a região de Papua Nova Guiné, que, né, também são ilhas um pouco maiores do que as demais que nós temos aqui na região da Oceania. Essa região, gente, traz uma outra característica geográfica também muito importante, né? Ela é uma região banhada, né, do lado direito aqui pelo Oceano Pacífico e do lado esquerdo pelo Oceano Índico, tá? Então é uma região, né, banhada aí por dois grandes oceanos e por isso mesmo, né, uma região estratégica, importante, né, para fazer as ligações comerciais entre as regiões, né, do continente americano, do continente asiático, do continente africano. Então é uma região também muito importante, tá? Então fiquem atentos aí, porque o que a gente fala aqui em história, né, serve para, né, a gente compreender também elementos importantes da geografia, né, compreender mais sobre a respeito da cultura e muitas vezes, né, tratamos aí de elementos que fazem parte também, né, de outros assuntos, né, importantes para nosso crescimento acadêmico, tá? Então, nessa região da Oceania, nós falamos que é formada por um conjunto de diversas ilhas situadas entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. Porém, há 11 mil anos atrás, essa configuração geográfica era bem diferente do que hoje em dia nós encontramos. Então, muitas mudanças aconteceram. Aquele mapa que nós visualizamos agora há pouco, ele é reflexo do momento que nós estamos vivendo agora. Então, há 11 mil anos atrás, né, esses elementos eles eram todos diferentes, os espaços físicos, né, a região da Oceania era diferente e por isso vai influenciar também na história desse povo. É importante que a gente perceba essa relação, tá? Então, nem sempre o lugar que nós estamos, que nós vivemos, né, ele é exatamente da forma, né, que já foi há 100 anos, há 200 anos, há 1000 anos atrás. Então, isso também contribui para mudanças, né, também na estrutura histórica de um povo. E aí a gente pode, né, falar então, né, de como estava essa região da Oceania, né, como era essa região então nesse período há 11 mil anos atrás. Então nós tínhamos oceanos que tinham um baixo nível de águas, né? Então os oceanos eles tinham, né, menos quantidade de águas do que aquilo que nós temos hoje. Algumas ilhas eram ligadas por pontes terrestres e formavam um território unificado que os pesquisadores passaram a chamar de Saul. Então, ao invés de ter várias pequenas ilhas, nós tínhamos, né, um território maior, um território unificado. Tinha ainda algumas outras ilhas, mas, né, existia um território, né, mais denso, né, maior, então, e possibilitando as pessoas então de viverem, né, entre essas regiões com mais facilidade. Então, se há 11 mil anos, né, nós já tínhamos essa Oceania nesse modelo, né, o que acontece então e que muda essa região, tá? Então, no final da era glacial, nós já falamos aqui em outras aulas a respeito disso, eu vou deixar aqui no card logo acima, tá? Então, nesse final da era glacial, a água dos oceanos subiu, né? E a Tasmania foi separada da grande massa continental do Saul, tá? Então, a Tasmania, gente, não era esse bichinho que nós temos aí e que nós, né, costumamos ver nos desenhos animados da Disney, tá? Então, a Tasmania é uma ilha. Então, se vocês prestarem atenção ao mapa mundi, vocês vão visualizar aí que nós temos uma ilha nessa região com este nome de Tasmania. Daqui a pouco a gente vai voltar a ver novamente esse mapa.
Então, com a água dos oceanos, né, subindo, então algumas ilhas começaram a separar-se dessa grande massa continental do Saul, tá? Então não quer dizer que nas terras elas se separam, não. A água é que sobe e vai então criando essas distâncias entre as regiões, né, de terra submersa, tá? Mas nós vamos falar também a respeito, né, desse bichinho aí da Disney daqui a pouco, tá? Bem, olha ele aí de novo, né? É o chamado Diabo da Tasmania, né? E nós temos realmente esse, né, animalzinho nessa região aí, né, dos territórios da Oceania. Então esse, né, bichinho, né, ele foi modelado aí para, né, fazer os desenhos da Disney, inspirado realmente em um animalzinho que existe lá na ilha da Tasmânia, né? Então, quais são as semelhanças que a gente tem entre os dois, né? Então, no desenho animado a gente vê esse animal aí mais rápido, raivoso, né? Mostrando sempre os dentes, querendo morder. E na realidade esse é um animal que ele está sempre, né, com os dentes à mostra, né? Embora mostre os dentes de modo assustador, ele é bastante peludo e lembra muitas vezes um urso. Ele tem o hábito de emitir grunhidos, gritos, que levou as pessoas a nomearem de diabo ou demônio. E uma boa forma de imaginar o tamanho desse animal é pensar em um cachorro de porte médio. Com uma variação de 50 centímetros a 80, ele pode chegar até 12 quilos. Então, segundo um documentário da National Geographic, a mordida, né, desse bichinho é uma das mais poderosas de todos os mamíferos. A sua mandíbula pode chegar a 120 graus e seus dentes são capazes de devorar tudo, da carne aos ossos. Então, esse bichinho aí, né, ele existe mesmo naquela região. E como nós falamos agora há pouco, olha, né, essa região, né, por conter aí, né, muitos desses animais, né, desses mamíferos, né, batizou aí, né, essa região aí da Tasmania, né, a ilha da Tasmania que tem, né, bastante desses animais. Então esse é um dos mamíferos que nós temos aí chamado Diabo da Tasmania e, né, vai estar, né, relacionado aí uma dessas ilhas que vai se separar, né, da região de Saul. 1000 anos depois, o que acontece então a partir daí, né? A Papua Nova Guiné também se separou. Gente, a Papua Nova Guiné, ela é também uma outra ilha. Então, primeiro a gente tem a Tasmania se separando, depois a gente tem a Papua Nova Guiné. Tudo indica que os habitantes de Saul eram da Austrália. Uma nova teoria de que esse povo então foi navegando em pequenas embarcações e foi se espalhando entre 40 e 60 mil anos atrás pelas várias ilhas das Filipinas, da Indonésia, da Papua Nova Guiné, Vanuatu, Fiji e outras ilhas da Oceania, tá? Então, esses habitantes que viviam apenas em Saul, né, passaram então, né, a se espalhar. As teorias elas chegam aí a discutir a ideia de que eles, né, teriam então saído em pequenas embarcações e foram saindo de uma ilha para outra, né, e se instalando nessas ilhas, né, mas podem ter, né, ido também, né, de outras formas, né, podem ter, né, muitas vezes saído no momento que ainda não tinha, né, os territórios ainda não tinham sido separados pelas águas, então poderiam ter se deslocado nesse período lá também, caminhando, andando, né? Então isso a gente não vai ter ainda nenhuma prova científica que nos dê essa certeza, né? Por isso que a história ela se renova constantemente. E nós temos, gente, mais uma vez aí, né, que observar aí o mapa mundi para a gente perceber que regiões são essas que nós estamos falando. Então aí no mapa a gente vê aqui a região da Austrália, que é a ilha maior que nós temos na Oceania.
Nós temos aqui embaixo a região aí, né, da Tasmânia, que é a primeira região que vai se soltar, né, dessa ilha maior, né? Vamos imaginar isso. A segunda região é a região da Nova, né, Guiné, então Papua Nova Guiné, que é esta ilha maior também, né, passa aí a também se separar. E assim, né, nós temos aí as várias outras ilhas, ó, que citamos agora há pouco. Vanuatu, né? A gente tem aí as várias aí, Tuvalu, né? Que as ilhas aí da região da Oceania que vão passar aí cada uma ter também habitantes, né? A partir provavelmente de 40 a 60 mil anos, nós temos aí as populações chegando a esses territórios. Então, o que nós, né, podemos perceber, né, dessas regiões, dessa história que foi sendo, né, descoberta, né, nessa região da Oceania? Com o passar dos séculos, esses povos austronésios foram alcançando até mesmo a ilha de Madagascar na África, assim como a ilha de Páscoa, tá? Então, tudo indica, né, que esses povos saíram então dessa região, né, das regiões aí da Austrália, das regiões aí das várias ilhas aí da Oceania e chegaram até o continente africano, chegaram até a ilha de Madagascar, chegaram até a ilha de Páscoa e, né, passaram aí a fazer também, né, o seu desenvolvimento cultural, tá? Então, esses elementos fazem reforçar o quê? Que os povos, gente, no passado, eles não eram estáticos, eles não ficavam só, né, no seu território, ficavam ali cuidando ali só da caça, das plantações ou, né, dos animais, né? Não eram povos que viviam isolados, então eles buscavam também, né, novos territórios, novas oportunidades e, né, a gente, né, se pega muito pensando numa história parada, né, que ninguém fazia nada. Então observa que a gente destacou aqui no mapa, ó. Olha que a região que nós estávamos falando. Esses povos saem daqui da Austrália e estão chegando a alcançar territórios aqui do continente africano, né? Então eles passam por toda a região aqui do Oceano Índico e vão então, né, descobrindo outros horizontes. Então é importante que a gente perceba, né, que esses povos aí, os primeiros povos aí, habitantes de Saul, eles não ficaram lá só naquela região esperando acontecer alguma coisa. Então o que a gente tem certeza quando a gente estuda, né, a história desses povos? Nós temos certeza que eles foram se deslocando e ocupando novos territórios, assim como os seres humanos que chegaram ao continente americano. Então os povos que habitavam essas regiões, eles, por seus vários motivos, eles precisaram se deslocar, eles precisaram ir para novos territórios, descobrir outras, né, regiões e com isso foram, né, ocupando, né, foram descobrindo, foram, né, se reinventando em outras regiões do planeta, tá? E aí eu destaquei aí para vocês, né, mais uma vez aí, né, o desenho animado de Moana, né, e Maui. Como eu falei para vocês, né, o desenho da figura de Moana, de Maui, foi inspirado em elementos que fazem parte da cultura dos povos, né, daquela região mesmo da Polinésia, daquela região da Oceania. E na história de Moana, ela vai justamente com seu povo em busca, né, de novos territórios, de lugares onde eles pudessem encontrar alimento, né, porque na região onde eles estavam já não era mais possível, né. Então ela faz a descoberta de que o seu povo era um povo navegante, não era um povo, né, que cuidava só das plantações, né, um povo sedentário, mas um povo viajante. E ela vai em busca, né, desse povo, né, desse lugar de viagem, né, fora daquele território que eles já estavam acostumados há anos. Tá? Mas o que nós temos de dúvidas ainda com relação a esses primeiros povos da região, né, de Saul?
Só não sabemos ainda quais os motivos que os levaram a se deslocar dessa forma, a ir buscar, né, outros territórios. Nós não temos certeza, né, de por que eles saíram de lá, né? Mas a certeza nós temos que eles se deslocaram, né? Que eles saíram, que foram para outras terras, para outros continentes. Mas quais foram esses motivos? O que levou esses povos, né, a saírem dessas regiões? A gente ainda não tem certeza. Mas a história, ela é uma caixinha de surpresa e todos os dias a gente tem novas pesquisas sendo descobertas, tá? Os austronésios, gente, né, os povos que viviam então nessas regiões aí que hoje nós chamamos de Austrália, eram os ancestrais dos aborígenes australianos, tá? Então os mais antigos povos que viveram, né, na região da Austrália eram chamados de austronésios. E eles viviam então como caçadores e coletores, né? Então eles não trabalhavam, não tinha preocupação ainda de trabalhar com agricultura, com a criação de animais. Eles viviam principalmente de caça e de coleta, tá? A cultura aborígene, ela, né, permanece viva e atuante através da força da arte. Então, os artistas daquela região, eles, né, preservaram bastante da sua cultura, não só através da pintura, né, das esculturas, das máscaras, né, da própria vestimenta, mas também da música, das encenações, dos rituais. Então existe muita cultura ainda, né, desses ancestrais aborígenes, né, australianos ainda preservados, e isso é importante, gente. Isso é o que a gente chama de patrimônio imaterial, né, que é aquele patrimônio que nós não podemos adquirir, não podemos comprar, nós só podemos aprender. Então não é algo que a gente possa pegar, né? Então nós aprendemos com os outros, e esses povos, né, ainda hoje vivem lá na região da Austrália e ainda estão repassando, ensinando esses novos jovens e crianças quais eram as culturas, quais eram as tradições feitas aí pelos seus antigos ancestrais, certo? Bem, nós temos aí uma atividade aí no nosso livro, né, Estudar História. E gostaria que vocês, né, prestassem atenção aí, respondam a atividade no caderno, tá? A atividade é na página 69 do livro de vocês. E depois nós vamos estar então, né, fazendo a correção e a discussão com vocês a respeito dessas atividades, tá? Então, gente, por isso eu quero deixar aqui o meu muito obrigada, né, pela companhia de vocês. Se vocês gostaram do nosso vídeo, não se esqueça de deixar aí o nosso like, tá certo? E nos acompanhar, continuar nos acompanhando aqui nessas várias histórias em retalhos que nós viemos trazendo para vocês, né, desde o mês de julho, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau! E aí, vocês gostaram, gente? Muita coisa boa, não é? A pré-história do mundo inteiro é cheia de novidades e a gente está aqui para poder ir desvendando essas novidades com vocês, tá certo? Bem, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com as pessoas que estão também nessa vereda de estudos durante o período de quarentena, para que eles possam também aprender um pouco mais com a gente, tá certo? Então um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau!